aqui. Hoje a gente vai conversar com dois grandes amigos meus, que são o André e o Guilherme. O André é aprovado em 5º lugar no último concurso de oficial de justiça, e com um detalhezinho aqui, gente, o André não é formado em Direito, então, com o ensino médio, somente 3 pessoas no concurso público tiraram pontuação melhores que a dele, porque ele ficou empatado com o 4º lugar também. E temos o Guilherme aqui, que também aprovou em 60 e poucos para oficial escrevente e aprovou em 60 e poucos para oficial de justiça. Então, hoje a gente está bem servido aqui de aprovações e vamos compartilhar muitas experiências e dicas. Aí eu vou passar a palavra já para o André se apresentando, depois para o Guilherme. Boa noite para quem está acompanhando a live aí. Como o Lucas falou, todos nós três fomos colegas na comarca de Tapes. Eu sou o André, no concurso oficial de justiça eu fui o 5º colocado. E de apresentação acho que é isso aí. Passo para o Gui. Fala galera, boa noite a todos que estão vendo a live, que vão vendo ao vivo, ou depois vão ver na gravação. Meu nome é Guilherme, sou oficial de justiça lotado na comarca de Tapes atualmente. Fiz o concurso, né, também o mesmo do André. Eu fiquei em 67º, eu acho, ou 9º, não sei especificamente muito bem a posição. E aí a gente entrou mais ou menos na mesma época. O André entrou um pouco antes de mim, eu acho, né, 2015. Eu entrei mais no final de 2015 aí, tô quase 5 anos no oficialato aí. E vamos compartilhar, essas experiências aí e as dúvidas que vocês tiverem aí, vão ter bem legal essa iniciativa do Lucas aí, da galera toda. Então vamos lá, André, a gente vai começar contigo aqui, que como tu ficou na frente no concurso, tu vai ter esse privilégio. Começa aí te apresentando e contando um pouco da tua história aí para nós, e conforme for entrando comentário, eu vou te passando. Eu começo dizendo que o Guilherme teve um excelente professor na comarca de Tapes. Eu tive um... Verdade, o Lúcio. Então, eu atualmente estou lotado na comarca de Parobé, mas comecei em Tapes com o Lucas, o escrivão designado lá, e o Guilherme, aí, nosso colega oficial de justiça. E antes de ser oficial de justiça, nós vamos seguir alguns tópicos aqui que o Lucas elaborou. Vamos falar na ordem desses tópicos. E antes de ser oficial de justiça, eu já era concursado em São Leopoldo, concurso municipal, eu era guarda civil municipal. Concurso também de nível médio, como o Lucas falou, eu não sou bacharel em Direito, eu terminei um superior agora, mas é tecnólogo, né? Não é bacharel e tampouco licenciatura, essas coisas. O tecnólogo é só a graduação superior, não vale para qualquer concurso. Antes disso, fui 7 anos da Guarda Municipal, então, e antes da Guarda Municipal eu trabalhei na iniciativa privada, assim, nada de destaque, né? Era só mais um no mundo. Vai, Gui. Bom, eu também, eu não sou formado ainda em Direito, né? Eu estou no último semestre ainda da faculdade, né? Na época também que eu fiz o concurso, prestei o concurso para oficial de justiça, até inclusive tranquei a faculdade para poder me concentrar mais para o concurso. Trabalhei em Porto Alegre, trabalhava em um hospital na época, né, que eu comecei a estudar para os concursos, fiz vários concursos anteriores, né, oficial escrevente, oficial de justiça também, Defensoria Pública, DRF, Hospital de Clínicas, Brigada Militar, né, e a gente tem muitos tropeços ainda antes de ser aprovado, né, num concurso público, né. Defensoria Pública, Brigada Militar, eu não passei. O Hospital de Clínicas eu passei, fui chamado depois, já quando eu estava de escrevente. TRF também não passei, mas oficial de escrevente e oficial de justiça, que foram 2 concursos um atrás do outro, assim, né, eu consegui ficar numa posição boa. E para oficial de justiça comecei já na comarca de Tapes, né, com o André, a gente foi colega 3 anos, eu acho, né, André? E ele foi o meu professor aqui também, teve um colega, como a gente já referiu, o Lúcio também, manda um abraço aí pro Lúcio, se estiver vendo aí também, nosso colega de Tapes. E a trajetória é essa aí, é de baixos e altos, altos e baixos no concurso público, e tem que seguir sempre nessa trajetória aí. Mas tu viu, Gui, que, como tu falou, tu estava fazendo um concurso em várias áreas e acabou dando certo quando tu focou em 2 áreas iguais, né? Que foram os cargos de oficial escrevente e oficial de justiça, que basicamente o edital é muito parecido, né?
Exatamente, Lucas, exatamente. A gente, né, eu estava focado primeiramente em tentar passar num concurso público, né? Depois, nesses dois últimos, assim, foram totalmente focados na carreira né, que eu gosto, que eu pretendo fazer e seguir, né, que eu tô seguindo, que é o do direito, né? Então, eu fiz esse concurso para oficial escrevente. O programa do oficial escrevente, né, na época foi em 2014, final de 2013, começo de 2014. É Isso. quase idêntico ao do oficial de justiça, né? Então, assim, eu segui só uma trajetória, né, de estudos e foi bem bacana porque muita coisa que caiu no concurso do oficial escrevente, né, caiu depois também no concurso de oficial de justiça. Então, todo esse estudo, toda essa bagagem que a gente carrega de estudos lá, né, já começa a estudar muito tempo atrás, é muito bacana porque tu vai somando isso e nos concursos que tu vai prestando, né, tu já tem todo um conhecimento básico adquirido já lá atrás. Então, foi bem nesse sentido, assim. E vocês entraram no cargo com quantos anos? Já eram mais novos, mais velhos? Como é que era? Eu já era trintão, né? Entrei com 30 anos, se eu não me engano, exatos, em 2015. Entrei no ano que eu fiz 31. E vale dizer, no gancho do que vocês estavam falando, eu fiz o escrevente também. E passei, fui chamado lá na finaleira, eu acho que na última chamada, aquele pessoal que entrou na rabeira, né? Aí eu Já já era só justiça. Mas eu fiz o Sim. escrevente sem estudar, porque eu sabia que a prova e o material iam ser idênticos ao oficial da justiça por pilha de colegas. Aí disseram, cara, vai lá, faz o oficial escrevente, vê o que tu acha quando vê tu estuda para oficial da justiça. Eu fiz o escrevente, só tinha base em português, o resto não tinha base em nada, e consegui responder as questões e passar só usando a lógica, sem me Não, muito esforçar bem. muito. Bom, então, mandar um abraço para a galera aí que tá nos acompanhando. Quem quiser seguir a gente ali no Instagram é Lucas M. Brito e Estudo Direcionado Carreiras e DC Concurso. E vão mandando os comentários aí que a gente vai passando para os guris aqui. Mas vamos lá, André, como é que era a tua situação familiar? Tu era casado, tu era solteiro? Qual era a tua dificuldade, teu dia a dia ali? Cara, eu era casado, né? Como eu disse antes, eu já era servidor público da Guarda Municipal. Não vou dizer que é fácil para quem já estuda ou para quem vai começar a estudar. Se tu tem família e tem obrigações em casa, eu no caso era casado, éramos só eu e minha esposa e tal, mas eu tenho uma família extensa, minha mãe e tal, que eu ajudo, tá sempre cuidando de mim. E se tu quer estudar focado para passar num concurso, ainda mais quando tu começa em cima do edital, o próximo do edital, tu vai ter que te dedicar bastante, né? O tempo que tu tiver e tentar abrir um tempo, vai ter que escavar tempo em algum lugar. Então eu era casado, sim, isso não te impede de estudar, óbvio, né? Mas como eu disse, só casado, não tenho filho, não tenho nada. Mas quem quer ir para frente tem que achar um jeito, né? E a tua esposa te apoiava? Como é que era? Como é que era quando tu estava estudando, assim? Sim, ela também estava num gancho de concurso não focada como eu estava, né? E tive bastante apoio por parte da minha esposa. Que é bom, é ótimo, né? Tem Vai apoio ser, dos né? pais. Exatamente. A ideia é um puxar o outro, né? Aqui em casa eu Exatamente. também acabei puxando e nós dois somos dois servidores públicos também. Na tua casa também, né? E na casa do Guilherme também. Então, assim, ó, é um negócio, é um puxar o outro, né, gente? Então, conta aí para nós um pouquinho, Guilherme, como é que foi contigo? Comigo também, assim, comecei mais ou menos a estudar para concurso público, acho que foi por volta de 2012, né? Eu trabalhava lá no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre, e decidi, né, que como eu sempre quis direito e fazia faculdade também de direito à época, eu queria prestar concurso para uma área, né, que eu gostava de atuar, que eu gostaria de atuar. E então foi nessa época mais ou menos que eu comecei a estudar e estava namorando já na época com a minha namorada atual, a Thaís, né? A gente está junto desde então. E ela também estava fazendo faculdade de Direito, né? Mas ela estava mais focada na faculdade essa época e eu estava mais focado já nos concursos. Tanto como eu referi aqui anteriormente, eu tranquei a faculdade cerca de 1 ano e meio, 2 anos, para poder me concentrar no concurso público, né? E eu trabalhava no horário comercial, assim, das 8 às 5 da tarde, e sempre que, como o André referiu ali, sempre que tinha um tempo, né, Lucas,
de estudar, ou de abrir uma apostila, ou de fazer um exercício, eu buscava fazer, né, esse método assim, porque não pode parar, é um exercício, né, mental, é como um exercício físico, quanto mais tu faz, mais tu repete, mais perfeito fica, e tu consegue entender mais a matéria. Sim. E aí foi, né, nesse sentido também. E a minha namorada, depois que se formou, ela também começou a estudar para concurso, e hoje ela é analista do MPU, está lotado em Bagé. Então a gente tem essa trajetória. Uma pergunta aqui de uma colega, ela perguntou quantas horas vocês se dedicavam aos estudos por dia, mais ou menos assim. Cara, vamos seguir essa ordem, Lucas, o André e o Guilherme, né? Pode ser? Pode. Então, bom, eu já comentei ontem, né, gente, eu estudava 4 horas e meia, um pouquinho menos de 4, e até comentei que quem fala que estuda muito mais que isso, eu já acho que não é muito verdade. E acho que é suficiente, desde que seja bem organizado e tu mantenha uma rotina e tenha continuidade, isso que vai influenciar lá no teu dia. É melhor tu estudar 2 horas de forma contínua do que estudar 6 horas num dia e folgar mais 3, 4 dias sem estudar. Então tem que ser todo dia um pouquinho, e claro, aos finais de semana a gente sempre se dedicava um pouco mais. Cara, para mim, como eu comecei próximo do edital a estudar e tal, eu segui uma rotina um pouco mais extensa que para mim funciona. É uma coisa que não funciona para todo mundo, mas tem dias que eu chegava a estudar 12 horas, que eu sentava de manhã, só saía da frente do computador nos horários das refeições e no final da noite. Mas como eu disse, para mim, tem gente que fica ali um tempo e já não absorve mais conteúdo, e não para quem tem esse ritmo de aprendizagem não funciona. Eu posso ficar quantas horas forem ali que eu consigo absorver, tenho essa facilidade. Como eu tive um tempo curto e não tinha noção nenhuma das matérias que caíram no Oficial da Justiça, a não ser o português, eu teve dias, assim, por um período curto, talvez uns 3 meses, mas que chegou a 12 horas por dia tranquilamente de estudo. Mas claro que essas 12 horas tu tinha os intervalos, sim, né, André? sim. Conta que não é, a gente não consegue ficar 12 horas sem parar, né? Eu parava para as refeições, eu saía de vez em quando para buscar, eu buscava minha esposa, levava no trabalho, né? Eu lembro Sim. que a única coisa na televisão que eu assistia, na época na TV aberta, passava os Simpsons em um determinado horário, eu parava para assistir os Simpsons. Mas eu intercalava essas 12 horas, para não me cansar no vídeo, eu fazia vídeo, leitura e questões. Sim. E tu, Guilherme? Eu procurava também, durante o dia, sempre nos intervalos do meu trabalho, por exemplo, abrir uma apostila ou fazer um exercício, ou ler um pouco do Vademecum, né, da legislação. Então, era mais ou menos assim, eu acho que eu estudava umas 5 horas por dia, porque daí, assim, tinha o horário comercial, que eu trabalhava durante a semana, né? E aí, claro, tinha a noite, assim, que eu saía, chegava em casa, tomava um café e começava a estudar mais, né, mais tranquilo, assim, mais a fundo, né, em casa. Tá, e um detalhe, Guilherme e André, vocês estudavam uma matéria por dia, liam um pouco e depois resolviam questões? Como que era feita a divisão, assim, das matérias e dos exercícios? Eu fazia a matéria. Eu pegava a matéria do início ao fim. Eu não fazia como alguns fazem, um dia uma matéria, outro dia outra matéria. Eu pegava a matéria do início ao fim. Terminava as videoaulas, eu partia para questões. E durante a resolução de questões, como o concurso do Oficial de Justiça é basicamente, pelo menos com a FAURGS, foi basicamente a letra da lei, resolvendo as questões eu buscava na lei também, caso eu precisasse de algo que eu não lembrava ou que eu não tinha visto nas videoaulas. Então, estudava uma matéria completa, aí ia para questões, e durante as questões que eu fazia a leitura da lei. Foi o caminho que eu mais segui. E tu, Gui? Eu também fazia mais ou menos nesse sentido, assim, estudava por um roteiro, assim, né, estipulava quais matérias que eu iria estudar durante a semana, durante determinado dia, né, lia a letra da lei, enfim, estudava português, informática, e depois fazia alguns exercícios, né, para fixar, ou até para a gente ter uma noção de como a gente está naquela determinada matéria, né, eu acho isso aí muito importante também, não adianta a gente só estudar e não ver os pontos fracos antes das provas.
Sim. Então a gente dá uma ênfase maior do que num determinada matéria. Tu tem que ter um controle do teu rendimento, né? Tu tem que acompanhar o teu rendimento, porque não adianta tu só assistir videoaula, ler a lei, isso aí tu não sabe como que tu tá indo em um simulado, em alguma coisa, né? Aí tu só vai descobrir no dia da prova. Não é muito bom deixar para descobrir no dia da prova, né? Tem outras perguntas aqui, André. Tu que tá mais por dentro, teve uma colega que perguntou se acha que o próximo vai ser de bacharel em direito, né? Eu acho que pela situação atual não vai ser, né? Porque o salário vai ter que aumentar, tá tudo em crise. Eu não sei se o presidente consegue isso aí. E também tem uma outra colega que disse que chegou um tempo que ela estudava 12 horas por dia, que o estudo é contínuo até passar. É verdade, gente, é continuidade. Mesmo que tu não estude tanto, sendo contínuo, a gente consegue atingir os nossos objetivos. Cara, a frase que eu sempre digo de um grande mestre aí, que eu não conheço, mas eu ouço muito falar, parece que é o William Douglas, juiz, que concurso tu não faz para passar, faz até passar. Não deixa de ser verdade. Tu faz para passar, mas também faz até passar, porque o conhecimento ele se soma. Enquanto tu tá estudando para concurso, tu tá somando, daqui a pouco abre um novo concurso que nem era teu foco e tu passa naquele. Eu conheço colegas que estavam estudando, a esposa de um amigo meu estava estudando para auditor do Tribunal de Contas, auditor da Receita Federal. E nesse meio caminho, ela abriu o auditor do Tribunal de Contas do Estado. Ela foi lá, fez, passou para o auditor do Tribunal de Contas do Estado. Então, é um conteúdo que tu aproveita para quase tudo, né? Exatamente. Aquela questão da área, né? Se for uma área similar, a gente consegue aproveitar vários conteúdos. E a gente diz que é mais fácil tu passar em um concurso quando tu não tem tanta pressão, já estando em algum cargo intermediário, porque se tu roda alguma coisa, tu segue ali no teu trabalho e não vai acontecer nada. Tu vai tentando até tu conseguir passar, né? Às vezes a gente tem muita pressão. Cara, eu só quero falar da questão do nível médio, que tu disse, nível superior. Sim, isso é muito importante, né? Quando eu fiz a prova para oficial de justiça, antes de abrir a prova, quem participava de alguns grupinhos ali, na época, tinha uns grupos diferentes, que eu nem lembro quais eram. Isso lá em 2014, 13, né? 2013 e 14. Já se falava no nível superior, né? Era essa mesma polêmica de agora, será que o concurso vai ser médio, será que vai ser superior? Foi médio. Quando eu entrei, para minha surpresa, os colegas antigos ouviam falar do cargo ser nível superior há décadas. Então, cara, entrou um presidente agora que abriu uma comissão no primeiro ou segundo dia da presidência dele, o Voltaire, né? Parece que é o nome dele. Ele instituiu uma comissão para tratar do plano de carreira, que, segundo ele, visa a valorização dos servidores. Enquanto o governo for Eduardo Leite, qualquer projeto de valorização aos servidores não passa, na minha opinião. Então, eu acho muito difícil que venha nível superior para oficial de justiça num período curto, assim. É provável que esse seja nível médio. Minha opinião, né? Isso a gente não tem como dar uma certeza para ninguém, né? Mas isso a gente vai acompanhando ali nos projetos, né? E pela situação fiscal, ainda mais agora pela questão do coronavírus, eu acho muito difícil passar algum projeto que vá aumentar a despesa do Estado, né? Que se passar para nível superior, vai ter que dar uma remuneração mais equivalente a nível superior, né? O peso financeiro, né? Com certeza, eu concordo com o André também. Eu acho que o momento agora não é, né, de mandar, não seja de mandar, que também não tenha que ter uma valorização, mas acho muito difícil, como vocês comentaram, e quase impossível mudar isso já para o próximo concurso. Então, vai ser para nível médio, acho, 99%. E como é que tá a defasagem dos cargos, André? Mais ou menos assim, tem vaga para chamar? Geralmente eles fazem um concurso para 100 vagas, 50 vagas, mas chamam 200, 300, não? Eu, inclusive, acho que o próximo concurso eles vão lançar no edital pouquíssimas vagas. Minha opinião, novamente, né? Mas, como sempre, vão chamar muitos. Mas isso, para quem for curioso, consegue ver no portal Transparência do TJRS a quantidade de cargos providos e vagas. Só em Porto Alegre, me parece que tem quase 2 centenas, ou eu sei que é mais de 1 centena, se não me engano, quase 2 de cargos vagos de oficial de justiça. No interior, então, nem se fala, né? Então, sim, se o tribunal quisesse chamar para prover todas as vagas, puxa, seria quase como a última chamada do escrevente, que chamaram na casa do milhar. Um colega está perguntando, o Mário, que se tem uma ideia de cargos vagos, mas pelo que tu falou, deve ter mais de 500, então, né? Se não tiver mais de 500, está próximo disso. Tem muito cargo vago, e principalmente, como o André falou, em Porto Alegre ali, que não tem, eu acho, um edital grande de remoção há muito tempo, né?
para lá, e com essa reforma da Previdência, eu acho que muita gente também que se sentiu ameaçada de perder alguns direitos aí né, na reforma também. Teve muita aposentadoria, né? Muita aposentadoria. Então vai E ter bastante assim, chamado, eu acho. teve muita aposentadoria, mas ainda assim tem muitos colegas que não se aposentaram ainda porque ainda não abriu a vaga na entrância inicial. Colegas de uma época do regime previdenciário que se eles trabalhar uma semana, um dia, na final eles levam isso para aposentadoria. Esse pessoal está só esperando a oportunidade. O dia que abrir remoção grande para Porto Alegre, a quantidade de vagas aí vai aumentar muito. Exatamente. Ô André, eu queria te perguntar, até para o Guilherme também, o que tu utilizava de material? Eu queria que tu contasse para nós que tu trabalhava em regime de escala, né? Então, às vezes tu estudava em um horário, às vezes tu estudava em outro. E queria que tu contasse um pouquinho da tua mãe lá, que tu tinha uma motivação para ajudar ela, que tu conseguiu, né? Sim. Eu nasci e cresci de família razoavelmente pobre, né, e tal, então eu fui o primeiro da família a sair um pouco desse caminho. E minha mãe sempre foi dependente de mim, eu moro com a minha esposa, mas eu que faço tudo pela minha mãe, questão financeira e tudo mais. E o salário que eu ganhava no serviço público municipal não estava mais conseguindo honrar meus compromissos e melhorar a condição dela. Então, eu estudei muito para passar no concurso, não só por mim. Eu estudei pensando naqueles que dependem de mim também. E isso coloca uma pressãozinha nas tuas costas, como o Lucas disse antes, não é bom ter esse tipo de pressão, mas para mim foi muito motivacional. Foi muito motivacional. Eu trabalhava em regime de plantão, como ele falou, na guarda. A cada 12 horas de trabalho, eu folgava 36, e o meu turno era de noite, e eu tinha um FG. O FG é uma função que o servidor público ganha de chefia. Então, eu conseguia coordenar, eu tinha que trabalhar na rua, mas eu também trabalhava interno, eu conseguia coordenar isso para que no horário que eu tivesse interno, na medida do possível, eu conseguisse estudar alguma coisa, né? Então, isso também me ajudou muito, né? Deu para estudar bastante nesse ritmo, éramos dois chefes no mesmo turno, e a gente se ajudava bastante, né? Inclusive é falecido esse colega que me ajudou muito na guarda, para nossa tristeza, mas o Sampaio, para quem estiver olhando e for da época, foi o Pimo que me ajudou muito nisso, que esteja bem onde ele estiver. Então, foi um conjunto de coisas, necessidade, mas também a ajuda de quem pôde me ajudar, quem acreditou em mim, dentro de casa, minha esposa, dando apoio, tudo isso é importante, né? Então, vale a pena, né? Vale a pena. Como eu trabalhava de noite, eu não dormia, óbvio, não tinha como dormir trabalhando, né? Eu chegava em casa de manhã, para te ter uma ideia, meu turno era das 6:30 da noite às 6:30 da manhã. Então eu chegava em casa de manhã, ia dormir, meio-dia eu estava acordado, almoçava e no início da tarde eu estava nos estudos. Aí nesse dia eu estava de folga, eu estudava da tarde até a noite, dormia de noite normal. E no outro dia de manhã eu acordava, daí levava minha esposa no trabalho, isso era 8 horas da manhã, e o cérebro só desligava de novo de noite, porque daí se era meu dia de folga, eu não trabalhava de noite. 10, 11 horas da noite que eu estava desligando para... Então foi uma rotina extensa, assim, na finaleira, né? Isso foi mais na finaleira ali, 2 meses, pós-edital e tal. E tu, Guilherme, o que te motivou a querer ser oficial de justiça? Lucas, a profissão em si, né? A área do direito também, evidentemente, né? A mudança que eu queria, de repente, fazer na minha vida, né? Trabalhar no hospital e também sair de lá e começar uma nova carreira, porque como também o André, assim, o horário era bastante complicado, né? E como o André referiu no começo da conversa, a gente tem que se organizar, a gente tem que conseguir algum horário, a gente tem que conseguir implantar uma rotina de estudos, né? Mesmo que seja dificultoso, né? Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem, né, a sua rotina, né? E às vezes falta tempo para algumas coisas, mas para mim também faltava, para o André também, ele dormia pouco, como ele referiu ali. Então, o mais bacana é a gente, assim, olhar, refletir para nosso dia a dia e tentar encaixar algum estudo nesses horários que a gente pode, né? É evidente que a gente tem que abrir mão de muita coisa para prestar um concurso, né? Para quem quer passar mesmo em concursos, né, bem concorridos assim, infelizmente é aquela coisa, você tem que abrir mão de algumas coisas, né, de repente de estar saindo toda hora, ou de estar viajando, enfim, alguma coisa vai ter que ser deixada de lado
para, nesse tempo que você estudar para o concurso, você tá focado em chegar na prova e, né, e conseguir angariar uma boa posição. Então, a rotina minha também foi bem complicada, mas a gente teve que dar um jeito. Isso é o bom de começar a estudar antes, muito antes do edital. Sim, essa é a pergunta que eu ia te fazer, André. O que tu acha? Estudar antes do edital? Como que organizar o teu material, te direcionar? Conta um pouquinho. Não, com certeza, cara. Porque eu que comecei a estudar próximo do edital e foquei muito no pós-edital, deixei para a última hora essas coisas, foi um esforço que, se eu tivesse mantido uma rotina e uma frequência, eu não precisava ter feito. Porque se tu mantém rotina e frequência, o material tá ali fresquinho para ti. Quando abrir o edital, tu vai precisar revisar. Então, essa coisa que eu vejo muito acontecendo, principalmente em concurso municipal, que o pessoal quer estudar depois que abriu o edital, cara, só se tu for uma pessoa assim, ó, que tenha das 24 horas do dia para estudar, e sabemos que isso é difícil, porque o melhor é que, ó, vai mantendo uma frequência. O Lucas falou de... Eu não tinha em casa um canto para estudar. Muita gente não tem. Mas, cara, tem mesa, tem sofá, vai estudar em qualquer lugar. Eu não aconselho, e digo isso muito para minha esposa, a estudar deitado. Ah, não. Porque isso é um convite para te largar tudo para as cobras, né? Então, cara, vai para um lugar onde pelo menos tu esteja ali sentado numa posição que não vá te estimular a largar tudo para as cobras e fazer outra coisa, né? Sim. Até o Michel tá perguntando aqui se cai redação no concurso. Não cai, tá, Michel? Até o último concurso nunca caiu redação. Não. Como o André referiu, assim, o concurso infelizmente não dá para deixar para estudar para um determinado concurso a partir só da publicação do edital, né? O tempo é muito escasso, mesmo que seja um concurso assim que tem menos programa, menos matéria, não tem como deixar para estudar a partir do edital, né? Então, aquelas matérias comuns a quase todos os concursos, como português, enfim, alguma coisa de direito constitucional, essas vocês podem estudar, assim, sempre, né? Durante o ano, não precisa ter um concurso aberto para estar estudando. Português é sempre, então tem que estudar sempre durante o ano. Português tem que estar sempre afiado. Sim. E André, conta para nós como é que foi lá o dia da prova. Também uma coisa importante da gente destacar é o controle emocional, né? Porque às vezes a galera estuda, mas chega na hora e não dá certo. Então tem que ter um controle, assim. E tu imaginava tirar o 5º lugar no concurso também, né? Conta aí pro pessoal. Cara, não imaginava. Eu fui, né? Que bom, uma surpresa boa, né? Mas não imaginava. E eu fui até a prova preocupado. Eu nem dormi muito bem no dia anterior e tal, porque, como eu disse, eu tinha uma certa carga de querer passar nesse concurso para melhorar a minha vida e de outras pessoas que dependem de mim. Mas quando eu cheguei na prova, eu me tranquilizei e li com bastante calma, porque como eu fiz muita questão. Então tu considera questões, assim, essencial para passar. Fundamental. É nas questões que tu pega o ritmo de como os caras vão te perguntar, das pegadinhas, é nas questões que tu vê que tu tem que ter muita calma. Muita calma. Se tu for... Eu vi gente respondendo que domicílio é onde tu vive com ânimo definitivo. E aí na prova, olha só, os caras só botaram ânimo afetivo. E teve gente que caiu porque tu tá na pressa, tu não pode estar afobado, tu tem que estar tranquilo, de boa. Cara, pode ficar totalmente estressado na noite anterior se tu quiser, mas chegou na hora da prova, senta, lê com tranquilidade, com calma. E eu fiz a prova muito rápido. Sim. Só um adendo rapidinho, André, mandar um abraço aqui para Juliette, acho que é colega oficial de justiça, disse que sonhava com esse cargo desde 2003 e que ama muito o trabalho dela, tá? Um abraço também para todo mundo que está assistindo aí. E o Bruno está perguntando um palpite da banca. Bom, gente, eu acho que é FGV ou FAURGS, mas como eu estava comentando para o André, FAURGS é mais letra de lei, FGV é mais caso concreto. Só que assim, ó, ao meu ver, quem resolve FGV resolve FAURGS. Porque tu, para resolver FGV, tu precisa ter o conhecimento da letra da lei e aplicar ela no caso que a FAURGS te deu. E tu respondendo o caso conhecendo a lei, tu vai acertar a questão letra de lei, que é a da FAURGS, né? Então estudem essas duas bancas e façam questões que tenham casos e letra de lei, né?
A decoreba não funciona muito com a FGV, né? A Josiane está perguntando quantos acertos tu fez, André. Na verdade, eu vou te fazer uma outra pergunta. Quantas questões tu errou na prova? Então, eu errei 3 de informática, informática, passou raspando, né? E 2 de legislação, e eu errei uma de português, que foi anulada, porque eles devem ter visto, não, André errou, deve ter errado, vão anular a questão. Então, eu gabaritei português, porque quem anulava ganhava, né? Se não me engano, é isso. E 2 erradas em legislação, 3 em informática. Então, destacar também que legislação é muito importante tu tirar uma nota mais alta, porque ela é o primeiro critério de desempate, né? Então, o teu 38 lá em legislação fez tu ficar na frente do Jander, que ontem ele estava chorando. Na verdade, tu chegou a ver isso no edital, Lucas, porque eu não tenho certeza se não era português. Não, eu tenho... Até se alguém puder ajudar ali na live, mas eu tenho quase certeza que legislação era o primeiro critério de desempate. Mas eu não sei o que me botou na frente do Jander, mas deve ter sido, mas foi o critério de desempate. Mas o Jander, né, velho? Fosse a posição que fosse, ele ia estar em Porto Alegre por causa da família, então o guerreiro queridão, beijo pro Jander. Rimos muito nos primeiros dias, começamos junto ali, os dois verdes, sem saber coisa nenhuma, né? Correndo. É legal a gente ter essa parceria, né? Tu começar trabalhando com bons colegas torna tudo melhor. Como foi quando o Guilherme chegou aí, a comarca ficou muito melhor de trabalhar. Né, Gui? E tu, Gui? A parceria, assim, foi muito bacana. Acho que também acho que é uma dúvida recorrente da galera aí, assim, do dia a dia, né? Do começo da profissão, quem passar, se Deus quiser, quem está assistindo aqui vai estudar e vai passar. A gente tem um curso, né, de 1 ou de 2 semanas, a parte teórica ali, que nosso foi em Porto Alegre, mas, assim, a prática tu adquire no dia a dia, e são com os colegas que vão te recepcionar na comarca, né. Então, eu tive a felicidade aí de, quando eu fui para a TAPS, já tinha o André, éramos 3 lá, e o Lúcio também, que é outro colega também, que eu tenho uma ótima relação. E o André sempre foi um cara muito bacana nesse sentido, assim, ele já tinha, né, uns 6 meses, eu acho, de oficialato, né, antes de entrar um pouco mais, talvez, e então ele foi me passando os conhecimentos, e muitas coisas também a gente, né, ambos não conheciam, né, e a gente foi junto, assim, no dia a dia, solucionando alguns problemas, algumas situações que ocorrem. E eu acho que isso é muito legal, assim, desejo a todo mundo aí que passa aí que tenha a mesma sorte que eu tive aí de contar com o André. A Roberta Garcia ali é prima mesmo do Guilherme ou ela tá só falando sobrenome? Não, minha prima, tá um abraço para ela aí que tá acompanhando a live aí também. Aí. Tá, mas assim, ó, sendo bem objetivo, o que a galera precisa para ser aprovado, uma dica rápida, assim, o que tu considera essencial para ser aprovado no cargo de oficial de justiça? Que exige, eu estava fazendo uns cálculos ali, que a gente está estudando a fundo, o edital, a banca, que mais ou menos 86% tem aprovação no mínimo, né? Então tem que, se tu erra uma questão, ele te bota 200 posições para baixo ou para cima, né? Cara, o essencial parece até óbvio, né? Mas é estudar. Né? Mas eu digo, dentro do estudo, na minha opinião, questões. Resolução de questões. Resolução de questões. Inclusive, eu chegaria ao ponto de dizer que se tu não passar, tu quase passaria aprendendo só através de resolução de questões. Então, se sai o edital, vejo a videoaula ou só faço questões? O que tu dá uma dica pra galera? Eu ia para Por exemplo, eu concordo contigo, mas eu sou suspeito de falar, né? Tempo de acompanhar as videoaulas, está muito em cima, vai para as questões. Leia questões, né? Leia questões. E tu, Guilherme? Eu acho a resolução de questões também fundamental para uma prova, assim, né? Eu, por exemplo, na minha experiência que eu tive no concurso oficial, eu tinha ali o site, na época, o que concurso que ainda existe, né? Um dos maiores, acho, sites de resolução de questões, eu acho, do Brasil. E ali a gente fazia as questões, trabalhava muito com as matérias, diversas matérias, até para, como já referi, né, Lucas, ter ali um termômetro de como tu tá nas determinadas, né, questões de direito processual civil, direito constitucional, português, para tu ver os teus defeitos ali, onde tu tá pecando no estudo e tentar focar
sobretudo quando chega na época da prova, né? Do edital, né? Quando Da sai o edital, edital, assim, para exato. focar. Coisas básicas, então, para esse estudo aí. EDC concursos e que concursos? EDC Concursos, compra a apostila ali, tem todo o suporte do Lucas aí, e depois o que concursos, né? Eu acho que é uma dupla. Enquanto o EDC Concursos não lança um site aí de resolução de questões, né? Vamos pro que É concursos. isso aí. Não, eu também, né? Sabe, o Lucas que manja de métodos de aprovação, tá aprovado aí nos melhores concursos do estado, né, cara? Todos os concursos aí. Todos os concursos Vamos melhores. fazer concurso até para esquina ali, só para passar. Não, mas gente, eu também usei bastante o que concursos, tá? E indico para vocês usarem os filtros ali também para fazerem questões de nível médio, tipo, eu faço um estudo agora de GCRIM, tá? Juizado Especial Criminal. Aí tu faz ali, tu lê a lei, tu faz o teu resumo, tópicos principais e vai te testar no que concurso. Vai lá, pega 30 questões de GCRIM, faz as 30 e anota quantas tu acertou, faz ali o percentual de acerto. Se tu tiver acertando 85%, 90%, tá ok. Se tu tiver acertando menos, o que tu tá errando, entendeu? Tu vai ter uma ideia. E aí, na próxima vez que tu for fazer, tu vai revisar o GCRIM, tu vai fazer questões de novo, tu tem que ir melhor do que a vez anterior, porque se tu não for, tá acontecendo alguma coisa errada contigo, né? E é bom fazer isso com antecedência, porque tu vai ter tempo de corrigir. Tu consegue filtrar por banca também, é isso que o pessoal estava falando, se vai ser FGV ou FAURGS, né? Consegue já se habituar ali ao tipo de questões de cada banca. Sim, exatamente, né? Mas às vezes não tem também, português sempre tem, né? Português pega, eu te falei ontem, pega uma prova por dia, tem prova de 10 questões, tu vai cansar, sim, de fazer questões de português, tu vai ver que eles sempre cobram a mesma coisa, só muda o texto. É isso que eu ia dizer, cara, isso eu falo para minha esposa, ela também fala da questão da FGV, que elabora mais as questões e que daí fica um pouco desanimada, às vezes o pessoal fala da antiga CESP, que agora parece que mudou de nome. Sim, Febrasp. Febrasp. Eu digo, cara, português é português. Se a banca tem peculiaridades, coisas que é um entendimento da banca diferente da maioria, vai ser 1% da prova. 90% e pouco, 90 e poucos por cento da prova vai ser o conhecimento que é igual para todo mundo no português. Então, se tu sabe português, mas não conhece o detalhe da banca, tu vai errar uma ou duas questões, que pode até te derrubar algumas posições, mas vai te deixar classificado nas cabeças. Tu tem que saber o português completo. Se der tempo de estudar um entendimento específico da banca, melhor. Se não der, não te preocupa. Se tu domina o português, tu domina o português. Eu particularmente também tinha dificuldade no português, eu indico para a galera estudar o português sempre antes do edital. Esse é essencial. Informática, até para o concurso de oficial de justiça, podem até me contrariar, eu acho melhor estudar depois do edital, porque pode mudar muita coisa do edital anterior para cá, uma atualização de programa e tal, e dá para estudar só informática depois, mas o português sempre bem antes, e a legislação tu já vai tendo alguma familiaridade com ela para tu potencializar depois, mas o português é o mais essencial antes, assim, até pela quantidade de questões também, né? Concordo. Exatamente. Eu acho bom também, assim, para quem está começando a estudar, o português é bacana no sentido que tu pode começar com uma matéria, por exemplo, não sei crase. Aí tu dá uma aprofundada na questão da crase, vai fazer uns exercícios, tu vai vendo que aos poucos tu vai evoluindo. Antes tu acertava 3 questões de 10, depois tu começa a acertar 5, depois 7, para ter, né, uma evolução, aí tu consegue pelo menos mensurar que tu tá fazendo efeito o meu estudo. E aí, né, se motivar a continuar estudando, não só português, mas aí começar as outras matérias também. E vai chegar um ponto que, tu tá começando a estudar crase, tu errava questões de crase, como eu, aí vai chegar lá no dia, tu quer que caiam mais questões de crase, porque tu já tava gabaritando, né? Exato. O português, como o Lucas não vai ter o português, a gente pode deixar o merchan aí, né? Eu indico sempre o Andrezan, tá, gente? Para mim não tem professor melhor. O Andrezan, inclusive, dá cursos lá que ele ensina através de resolução de questões, que, como eu disse, eu considero o melhor método. Para mim não tem melhor, assim, com ele, se vocês, por quem eu estudo português, não sei estudar português, vou largar na mão de alguém. Não larga na mão de ninguém, mas se for dele português, vocês vão estar em boas mãos. E eu não tô fazendo propaganda, ele não tá me dando nada aqui. Eu sou fã dele só, entendeu? Se o professor vê aí, eu tô mandando um abraço. Eu só entrei para delegado de polícia por causa dele, assim, eu assistia também as aulas dele lá no Davi André também, então assim, professor Andrezan mudou minha vida.
A minha também. Eu fiz casa do concurseiro para oficial escrevente, né? Não tinha dito anteriormente, mas na época, como eu estava morando em Porto Alegre, eu fiz casa do concurseiro. E o professor Zambelli também me ajudou muito. Eu não sei se ele continua na casa ainda. Esses dias até eu vi, eu acho que ele estava em outro, mas não sei se está nas duas. Eu não sei se ele não está no CETEC. Por aí, eu não sei. Mas eu vi a foto dele em algum outro local. Mas então, galera, e agora o cargo em si, o dia a dia do cargo, porque às vezes tu quer ser oficial de justiça e não sabe como é depois, né? Vamos falar um pouquinho do cargo e o melhor de tudo, né? Remuneração também, e depois a gente responde algumas perguntas aí que a galera tiver. Então, eu vou começar pela remuneração, né? Tema polêmico e curioso, todo mundo quer saber da remuneração. Eu não considero ruim a remuneração do cargo de oficial de justiça. Não considerava quando eu entrei como oficial de justiça lá atrás. O que eu considero ruim é que eles não nos dão nenhum tipo de aumento e tampouco reposição da inflação. Desde que eu entrei, há 5 anos, então a gente não ganha sequer a reposição da inflação. Então o salário que é bom, se fica congelado, com o tempo ele vai deixar de ser. Isso é fato. Hoje eu ainda considero um salário razoável e atrativo diante da realidade do país. Espero que comecem a ter essa valorização, senão daqui a pouco cai na mesmice e não vale mais nada. E o que está hoje? Eu acredito que deva estar uns 6,5 o bruto salário, estou falando de salário, do início do cargo. Eu não tenho certeza, Guilherme, tem alguma letra incorporada no teu salário? Não tenho. Eu só mais ou menos sei mais ou menos quanto dá líquido, né? O que dá o teu líquido? Dá 7.500, mais ou menos, 7.700. Pois daí tu tira 1.800 de auxílio condução, 500 de alimentação, que dá 2.300, 7.600 menos 2.300, passa um pouco de 5.000 líquido ou salário, né? Uhum. Mas aí em cima do salário ganha o auxílio condução de R$1.800, que é para te cumprir mandados. Se tu tem teu carro próprio, tu não vai precisar adquirir um carro, né? Mas tu vai gastar com gasolina e manutenção do teu carro. Se tu não tem um carro próprio, em muitas comarcas provavelmente tu vai ter que adquirir. Em algumas cidades tu até consegue contratar um motorista, fazer com talvez um Uber, mas isso é mais ali na região metropolitana e próximo. Em Tapes, onde eu e o Gui começamos, um Uber, em 2 dias de comer de mandado, acho que levava o auxílio de condução todo, né? Não tem como. E como é que funcionam as conduções, André e Guilherme? Que é mais uma rubrica que ganha os oficiais, né? O Guilherme, que ganha muito em condução, pode falar. Né? Ganhava, agora deu uma diminuída. Mas, assim, geralmente os processos cíveis que não tem a JG, né, a gente ganha, as partes têm que pagar, né, as despesas de condução do oficial de justiça para cumprimento de determinado mandado, né? Então, isso varia entre... É uma conversão, né? É o RC, que é o índice que se usa, né? Mas, assim, em termos já de valores, varia entre R$35 até 130, 135. Né? Então, além do salário que a gente ganha, né, quando a gente tem que cumprir esses mandados, depois do mandado cumprido, a gente recebe, né, essa soma. Mas como o André falou, assim, né, por exemplo, se tu recebe só o salário, nesse salário, né, que eu referi de 7 e pouco, a gente tem que, né, colocar gasolina no carro, tem que fazer a manutenção. Quem não tem carro também vai ter que adquirir um carro, ou como o André falou, vai ter que arranjar algum outro meio para que seja feito o cumprimento dos mandados, né? Então, a gente tem que deduzir, né, uma parcela, um pouco do salário exatamente nessa despesa que a gente tem, né, no deslocamento. E a questão da organização, né? Tu tem que organizar os teus mandados para ir te deslocar menos vezes, né? Como funciona também a questão dos horários? Cara, o oficial de justiça, ele cumpre 40 horas por semana, como todos os servidores, mas ele não está sujeito ao controle de ponto, que é aquele de chega às 9 da manhã e sai às 6 da tarde. Isso uma cobrança que tem todo fundamento, porque se teu trabalho é cumprir mandados, ou seja, encontrar as pessoas, o horário que tu menos vai encontrar elas, principalmente aqui na região metropolitana, é no horário comercial. Elas estão trabalhando, estão em outro local. Mas daí tu pode ir de noite, tu pode ir de manhã antes do horário, porque tu cumpre a tua carga horária do jeito que tu melhor entender. Então, se tu se programar, tu consegue
dá conta da quantidade de mandados, na maioria das comarcas, tirando algumas que estão fora de controle e que não tem jeito de cumprir todos os mandados, na maioria tu consegue dar conta desses teus mandados nas 40 horas da semana. Claro que não é só cumprir mandado, tu tem que certificar, tu tem que ir para o fórum, devolver, receber mandados, tu tem uma parte administrativa do teu trabalho, né? Mas, via de regra, isso é bom. Às vezes tu tem um compromisso de manhã, tu pode ir para o teu compromisso e deixar para cumprir o teu mandado de noite e deixar para trabalhar num sábado. Olha, vou dizer para vocês, talvez trabalhando num sábado ou num domingo, tu cumpre mais mandado do que trabalhando 3 dias úteis da semana. Por isso que nós não estamos sujeitos a esse negócio rígido das 9 às 6, das 9 às 6, segunda a sexta. A gente cumpre muito mandado fora do horário e fim de semana, né? Então, a questão dos mandados, se todo dia tu receber teu mandado e sair para cumprir, tu vai gastar teu salário para cumprir mandado. Vai o auxílio condução e tu vai gastar teu salário. Principalmente quem trabalha no interior, em regiões como TAPS, onde está indo o Guilherme, tu tem que deixar dar uma acumulada, né, Gui? Exatamente, porque aqui, né, André, a zona rural da comarca é muito grande, né? A gente tem além de TAPS, tem 2 municípios jurisdicionados, que é Sentinela do Sul e Cerro Grande do Sul, e toda a zona rural desses 2 municípios, além da zona rural de TAPS, né? Então, assim, sai um mandado para determinada zona rural de TAPS, não tem por que, assim, tu sair no outro dia já para ir lá cumprir esse mandado, né? Se tiver dentro do prazo de cumprimento, claro, tu tem que respeitar o prazo de cumprimento, né, do mandado. Mas o interessante é sempre deixar, de repente, sair mais mandados para aquela região ali, para que num dia tu vá lá e consiga cumprir todos esses mandados, né, e assim otimizar o serviço, né, e mais ou menos essa questão aí do roteiro. A Juliette que está dizendo que ela faz um roteiro e deixa acumular um X de mandados para a zona rural, exatamente como tu está dizendo, né? Ela até está perguntando também, e o cumprimento dos plantões. Cara, o plantão, pelo menos lá em TAPS ainda é semanal, eu acredito, né, Gui? Semanal. Lá em Parobé agora a gente conversou com a juíza, que é a diretora do fórum, e nós somos 4 oficiais da justiça, a gente faz plantão diário. Segunda um, terça outro, quarta outro, quinta outro. Quem faz sexta pega o fim de semana. Mas na maioria das comarcas iniciais, que é para onde vai o pessoal recém-aprovado em concurso, a maioria vai para comarcas iniciais do interior do estado. Vocês vão fazer plantão semanal. De um dia da semana, por exemplo, quarta até a quarta da outra semana, onde tu cumpre fora do horário de expediente medidas urgentes, né? Que são também num volume menor no interior, mas que acontecem, e aí não tem hora, né? A hora que sair a medida, tu vai ter que cumprir. Aqui o nosso plantão aqui, né, como o André referiu, é semanal. Então, geralmente nessa semana, assim, né, tu tá 24 horas disponível para o cumprimento de mandados, né? Maria da Penha, geralmente, é o que mais sai aqui nos mandados no interior, né? Mas também sai abrigamento de menor, sai algumas medidas que o juiz considera urgente e a gente tem que estar disponível aí para fazer o cumprimento. E como que você se sente, Guilherme? Vocês estão felizes no cargo hoje? O que vocês passam para a galera, assim? Vocês gostam dessa questão de flexibilização de horário? O salário, embora a gente reclame um pouco da questão da reposição salarial, mas não é só os oficiais de justiça, não é só o escrivão, não é... Todo o funcionalismo público do Estado está assim, né? Mas a crise fiscal que a gente está enfrentando, tem gente que está sendo demitido, que não está recebendo, que está com contrato suspenso, e o nosso salário está entrando basicamente normal, né? Não, isso aí a gente não pode reclamar, né? Ser servidor público, em primeiro lugar, porque a gente está aí recebendo, mesmo quem está parado, né? No tribunal tem a pessoal que pode trabalhar, o pessoal dos cartórios está trabalhando, só que está trabalhando em casa, né? Porque o processo eletrônico já está aí, e nós, oficiais de justiça, só cumprimos urgências. Mas mesmo quem está parado está recebendo, né? Então, disso não dá para nós desdenhar, né? Temos que agradecer. Mas é claro, né? Tu tem que agradecer, mas sempre reivindicando os teus direitos, porque quem não chora não mama, o teu patrão não vai chegar e dizer, tá aqui, querido, lindo, tu é um bom trabalhador, tá aqui teu reajuste, né? Tu tem que brigar por isso. Tu tem que lutar para melhorar o teu cargo, né? Isso, tu tem que lutar por ele. Do que tu tem que tentar melhorar, né? Esse é o objetivo. Até estudar para concurso faz parte disso, né? Tu tá estudando porque tu quer melhorar.
Exatamente. Se tu não tá satisfeito, busca coisas melhores, né? Exatamente. E é o meu caso. Eu gosto de ser oficial de justiça e eu tô sim satisfeito sendo oficial da justiça. Mas eu já estou pensando, fiz o tecnólogo aí, que é esses cursos superiores mais enxutos, né? Que não servem para muitos concursos, mas servem para bastante concursos federais. Única e simplesmente, se a partir de hoje começassem a nos dar a reposição da inflação todo ano, eu acho que eu ficaria como oficial de justiça, me aposentadoria como oficial de justiça. Mas como eu estou prevendo a longo prazo um congelamento de muitos anos, que vai se repetir muitas vezes, eu já estou pensando em voltar a estudar para outros concursos. Por enquanto, estou só pensando, né? Mas vamos ver. Mas é um cargo que tu te acomoda, né, André? Até estava falando para você, se eu fosse oficial de justiça, eu não seria delegado de polícia ou capitão da brigada militar, porque é um cargo muito bom em relação ao horário também. A Juliette está dizendo aqui que a flexibilidade de horário para ela é o melhor. Para mim também. E teve uma outra pergunta aqui da Rúbia, ela perguntou como é que funciona o perigo do cargo, se é perigoso, se vocês já enfrentaram alguma situação aí meio nebulosa, assim. Cara, eu nunca enfrentei uma situação de risco de vida, assim, iminente, sabe? Bato correndo risco de vida. Não é 100% tranquilo, porque tu vai ter as Marias da Penha, em que tu vai ter que fazer uma intimação de um agressor, às vezes o afastamento desse agressor do lar. Por mais que tu esteja com a polícia, nem sempre a polícia consegue te acompanhar. E às vezes tu fica com aquele pepino na mão, tu acaba indo cumprindo sozinho, como eu já fui, mas sempre consegui ganhar na conversa, né? Então não é 100% tranquilo. Tem os seus riscos, tu vai ter que prender gente por alimentos, por enquanto só sai para nós mandado de alimentos, podem ser expedidos mandados de prisão criminal para oficial de justiça, diferente do que muita gente pensa que não pode. Pode, mas os caras não pedem, porque tu imagina, se eu tô sempre lá naquele local, cumprindo diversos mandados, se eu começar a prender gente ali, vai ter região que a gente não cumpre o meu mandado, porque não vai poder entrar. Como a polícia mesmo não pode entrar em algumas regiões. Os caras não perseguem o oficial de justiça, não os tratam como tratam a polícia, porque eles sabem que a gente não está lá para cumprir essas prisões criminais. Pelo menos eu acredito que seja por isso. No interior, todo mundo conhece os carros do oficial de justiça. Quando chega no portão, ele o oficial da justiça, né? Algo para comer. Eu lembro que uma vez eu cheguei numa casa, tava intimando uma senhorinha lá na Picada da Cruz. Se eu não me engano, é a Picada da Cruz. Lá em Rio Grande, né? E aí, cara, eu tava intimando ela, era de manhã, umas 10 da manhã, eu tinha começado bem cedinho, e meu estômago roncou, mas roncou de digestão, porque eu tinha comido algo no carro. E a Normin, ai, coitadinho, entra aqui, vamos tomar um café, tem um pão servido. Cara, é digestão só, que fez barulho. Essa é a vantagem do interior, né? No interior o pessoal é muito solícito, assim, com o oficial da justiça. Na cidade o pessoal é um pouquinho mais ríspido. Mas, em questão de risco de vida, como eu disse, eu nunca tive frente a um risco que eu considerasse, tô morto, ou vou morrer. Nunca. Mas já me estressei, já me incomodei, já precisei chamar a polícia, já precisei bater boca, discutir, mas nada que naquele momento eu julgasse que representasse um risco de vida iminente. Mas tem sim risco de vida. Só que ele não está explícito como o enfrentamento que a polícia tem com o bandido. O teu risco está implícito. É o risco de tu ir lá fazer a busca e apreensão de um carro e o cara tá de mal com a vida e dizer, vai levar meu carro, então toma, né? Exato. E tu, Guilherme, conta a história lá do senhor lá na fazenda lá. Essa história aí é a famosa. Eu tava aqui no interior de Tapes, aqui intimando ali um senhor, e aí tava tentando explicar para ele. Eu vi que ele tava já meio contrariado com a situação toda, né? E o que aconteceu? Em determinado momento da conversa, ele simplesmente disse para mim que para eu sair fora, vaza daqui, porque... lembra, né? Então, assim, situações nesse sentido, assim, de as pessoas serem ríspidas, assim, com o oficial de justiça, acontece bastante, mas como o André também referiu, comigo, assim, não aconteceu nada de eu me sentir, assim, ameaçado fisicamente, né? Então, assim, a gente trabalha 95%, eu acho, do tempo sozinho, né? Tu faz diligências, né? A não ser que eu e o André já diligenciamos muito juntos pelo interior aí, né? Dá para combinar de ir com um colega também, até para essa questão da segurança também, né? Realmente, né? Mas assim, mas via de regra tu tá sozinho num local ermo, né? Local que não tem, assim, às vezes nem sinal de telefone. Eu ia dizer isso, não tem nem sinal de telefone.
Então, assim, tu tem que saber abordar, tu tem que saber, né, até onde tu pode ir, assim, e sempre prezando pela tua segurança. Por mais que tu queira cumprir aquele mandado, por mais que seja importante o cumprimento de mandado, né, a gente tem que sempre prezar pela segurança pela nossa segurança da nossa vida, né. Bom, tem uma pergunta aqui, André. A Roberta está perguntando se exige carteira de motorista no edital. Pelo que eu saiba, não exige, né? Não exige carteira de motorista, não é um requisito. Até porque tu não precisa cumprir teus mandados de carro, né? Tem gente que cumpre até de bicicleta, às vezes, em algum lugar. Se tu estiver numa cidade pequena, tu consegue cumprir de bicicleta e tal. Mas eu vou te dizer, é bem complicado tu ser oficial de justiça sem carteira de motorista. Tu pode não ter, mas quando tu entrar, tu vai ter que fazer. Porque se tu vai para uma comarca do interior, provavelmente, inicial, gigante, TAPES e lá, né, eu diria que tem mandados que é tranquilamente 200 quilômetros quase para cumprir um mandado. Ah, sim, com certeza, com certeza. E de volta, sim. Um motorista e um Uber para isso aí, com frequência, tu vai acabar com o teu dinheiro. Então tu vai ter que provavelmente adquirir teu próprio carro. E o Jander me lembrou de uma ali, ele comentou ali, a primeira penha que eu fui cumprir, fui com o Jander e um policial, lá de Cerro Grande do Sul. Só tem um policial, né, Gui? Às vezes nem policial tem na cidade. Exato. Aí a gente chegou lá, tava só o policial, daí eu falei, tem uma ordem de afastamento pra fulano de tal. Quando falamos o nome do cara, ele já ficou com o pé atrás. Disse, esse cara é ruim de negócio, os funcionários dele são ruins de negócio, eu chego na faca, no facão. Eu disse, mas tem uma ordem que eu lá cumprir, né? Aí no fim, quando eu cheguei lá, me incomodei, foi com a filha do casal, que tentou se avançar em mim e depois fugiu de moto, na frente do brigadiano, sem capacete, sem nada, né? E o brigadiano parado olhando, né? Todo mundo se conhece no interior. É difícil para eles cumprir esse tipo de coisa. Mas eu também não me senti naquele dia ameaçado, porque embora ela tenha avançado contra mim, como eu trabalhava na segurança pública, eu trabalhava armado, eu trabalhava com taser, eu já tinha um pouco de resistência contra isso. A pessoa vem pra cima de mim, eu não recuo, eu fico ali. Eu até tenho medo disso, né? Sempre digo com a minha esposa, será que se um dia acontecer, eu tenho medo de não correr, de enfrentar e dar uma merda, né? Porque eu preferia ser um covarde e sair correndo nesse tipo de caso. Mas... Então é isso, sabe? Não tem muito mais. Bom, a gente está chegando aqui no final e eu queria que vocês falassem assim, para quem está estudando, vale a pena dar o gás agora ou não vale? O que tu acha? Deixem um recado assim pro pessoal assim. Na minha opinião, vale a pena começar desde agora. Talvez agora tu não precise do gás, principalmente com essa pandemia, né? Vai demorar a sair edital. Se sair, olha, eu vou dizer para vocês, na minha opinião, de novo, estou no campo da especulação aqui, né? Não vamos sair por aí dizendo, o cara falou que não sai. Se duvidar, não sai nem esse ano edital de oficial de justiça. Mas é bom para tu ir mantendo uma rotina, né? Desde sempre, cara. Porque assim, pode não sair esse ano que vem sai, e se não for oficial de justiça, é algum outro cargo que todo conhecimento que tu vai adquirir, tu vai poder usar antes de fazer o oficial de justiça. Eu me inscrevi já em 1 milhão de concursos, mas não estudava para nenhum. O primeiro concurso que eu dei as ganhas foi oficial de justiça. E eu lembro que eu me inscrevi para Tribunal de Contas, oficial instrutivo, se não me engano é o nome, que tá para estourar por aí, porque foi na mesma época, eu me inscrevi, fui lá, fiz a prova e tal. Então tem muito concurso que tu vai aproveitar. O conhecimento começa desde agora, e nem precisa ser com gás acelerado, que eu acho que vai demorar para ser o edital. É mais uma rotina e continuidade, né? Assina o EDC e fica acompanhando o Lucas. Um testemunho que eu deixo a todos aí, que eu conheço a trajetória do Lucas também, a gente está há 4, 5 anos aí como colegas de trabalho e amigos, e então, assim, eu sei quanto o Lucas se dedicou para os concursos que ele fez e que ele passou, e quanto de bagagem, né, Lucas, tu adquiriu durante todo esse tempo, assim. Então, o EDC, essa tua proposta, essa tua nova jornada aí, deixo aqui assim meu testemunho que quem aí adquirir os produtos da EDC aí vai ter um suporte muito grande aí, porque a experiência nesse tipo né, nessa trajetória de concursos é muito válido, né? Então, pessoal aí tem o selo de garantia aqui do oficial de justiça Guilherme aqui. E também aí a todo mundo que estiver estudando, que tiver algum tipo de dúvida, eu acho que também isso serve para o André também, a gente está à disposição aqui para tirar algum tipo de questão que vocês tenham mais, que não tenham ficado claro aqui, porque eu acho que são 3 lives, né, a gente discutiu bastante coisa, mas sempre tem aquela coisinha aí que fica para trás, então a gente está à disposição aí de vocês.
Não, acho que é isso aí, né? E tu também, André. Vocês, assim, além de meus colegas, são meus amigos, né? Meus parceiros e aí isso é legal, formem grupos, se unam e vão estudando junto, porque depois a gente comemora tudo junto. O André morava aqui em Tapes, agora mora em São Leopoldo, mas nem por isso a gente deixou de se falar. Sempre quando eu ia a Porto Alegre fazer alguma fase do concurso de delegado, eu posava lá na casa dele, então a gente manteve uma amizade, isso é muito legal depois no serviço público, né? Se encontra, faz um churrasco, mantém as amizades desde a época anterior aos concursos e tu cultiva para toda a tua vida, né? Então é só agradecer a vocês também. E o tempo que eu morei em Tapes, para quem não sabe, eu dividi um apartamento com esse garoto aí, o Lucas. Né? Na época ele era oficial escrevente. Quem diria que o guri agora estava aí estourado, delegado, capitão. Se eu soubesse, a Betina não era esposa dele hoje. Mas fiquei sabendo tarde, ela já chegou primeiro daí, né? Ô, Lucas, o cara perguntou do porte de arma ali. Tu quer falar? Fala aí tu que... Porte de arma, questão do se vocês acham necessário ou não utilizar, porque o oficial de justiça ele não tem um porte de arma funcional, né? Mas ele tem a facilidade de adquirir, né, perante a Polícia Federal, né? Mas fica totalmente a critério da Polícia Federal. Fica a critério, mas assim, pede bem facilitado no sentido assim, né, de que como tu é oficial de justiça, geralmente, o Lucas até pode esclarecer se é o delegado de polícia ou o delegado da Polícia Federal que faz. É o delegado da Polícia Federal que concede essa autorização, mas é bem pacífico que o oficial de justiça consegue. Aí, assim, mas se não for muito louco da cabeça, que nem o Fabrício Meira, né, eu não sei se o Fabrício Meira conseguiria, mas a grande maioria sim, porque tem que ter aptidão técnica, né, e aptidão psicológica, né, então não é qualquer oficial de justiça que vai conseguir, mas assim, 99,9 vai. Exatamente. A gente ganha colete, só para deixar claro, assim, né, nessa parte, né, da segurança, colete balístico a gente tem para cumprir determinados mandados, né, ou se quiser usar durante o dia a dia, pode usar também. E a gente conta com o apoio da Brigada Militar, né, cara? Se tu não se sente seguro para cumprir o mandado, tu pode tranquilamente cumprir eles, tu vai lá, pede requisição de força pública ao juiz e tu só vai cumprir esse mandado quando a brigada puder te acompanhar, mesmo que demore. Tu pode dizer, não tenho como cumprir esse mandado sem apoio da brigada, porque não é o oficial da justiça que a força pública do Estado é a polícia. O oficial de justiça não usa a força para cumprir seus mandados. Se tu precisar usar a força, tu tem que acionar a força pública do Estado. Então, é só solicitar a requisição de força pública. Até a gente vai comentar um pouquinho amanhã, o Ivens é um que não gosta muito de utilizar a força pública, né? Mas eu sempre digo para ele, inclusive em afastamento, eu acho que em afastamento do lar, tu sempre utiliza a Brigada Militar, né? Eu geralmente sempre utilizo. Já teve algumas que eu não utilizei porque a Brigada Militar estava em alguma ocorrência aqui em Parobé, porque geralmente é só uma viatura, uma dupla por dia ou por noite, e aí, a pressa era minha, entendeu, de cumprir o mandado. E aí eles não podiam me apoiar, eu digo, eu vou lá e vou cumprir. E aí cheguei lá, conversei com o cara, expliquei, eu disse, cara, o negócio é o seguinte, eu tenho aqui uma ordem para sair de casa. Eu sou oficial de justiça, eu sou o cara que vem cumprir as coisas na conversa e na gentileza. O senhor tem a opção de sair com a gentileza, ou eu vou acionar a força pública e o senhor vai sair com a força. E geralmente esse argumento basta. Mas é isso aí, a Roberta está agradecendo aí pelas dicas de vocês, diz que aprendeu bastante, desejou bom final de semana, e eu agradeço a todo mundo aí também, não percam a live de amanhã, viu, gente? Amanhã o Ivens e o Eduardo, o Ivens aprovado aí aos 19 anos, um prodígio. O Eduardo também, ex-oficial escrevente, trancou faculdade, teve que operar a coluna dele, tem uma história bem legal aí antes de entrar no cargo de oficial de justiça. Tá? Eu vou encerrando por aqui, né? Mando um abraço aí para vocês, para todo mundo, e agradeço mesmo por vocês terem aceitado o convite. A gente que agradece. Agradecemos. E deixo as mesmas recomendações do Guilherme antes, né? O Lucas está aí, o histórico dele já fala por si só, né? Histórico de aprovações. Baita professor. Então tá, galera, um abraço e até amanhã. Abraço, até mais. Para todo mundo. Abraço.